que está nascendo como ficcionista de largo fôlego, de ficcionista de romances. E quanto a essa menor sintonia entre Mário e José, não podemos também esquecer o fato de que Alencar morreu em 1877, 5 anos apenas após o nascimento de Mário. Então, talvez não tivesse havido tempo para uma consolidação simbólica, né, mais extensa, mas houve tempo de convívio, não foi doido. Ele sentiu, se alfabetizou, ouviu a voz do pai, né, e deve ter ouvido também, ou percebido a importância daquele homem, que também não cessava de afirmar a sua própria importância, o que, aliás, tinha razão, né, embora não tivesse modéstia. Mário estreia em 1888, aos 16 anos, precoce, né? E ele estreia aos 16 anos com um livrinho de nada, chamado Lágrimas, que comporta apenas 19 poemas. Aqui está a raríssima estreia do Mário de Alencar, e eu fiz questão de trazer esse livrinho aqui, não só por ser uma raridade bibliográfica, né, mas porque, se você examinar bem, a primeira dedicatória, a primeira inscrição que o livro comporta é a seguinte, vocês não vão ver aí, depois eu vou reproduzir. A memória de meu pai, José de Alencar, numa tarja negra, como se fosse um cartão de luto, né? Então, é um cartão assim frio, a memória de meu pai, José de Alencar, como um cartão de pêsames. E, na página seguinte, você vira e encontra a mamãe. Você tem a memória do pai, José de Alencar, e depois a mamãe, um dado afetivo que não tem nome, que não tem sobrenome, né? E a quem ele se dirige de modo afetuoso. É um livro, apesar de precocemente publicado e depois renegado, né, cheio de dedicatórias. E você vai achar uma coisa curiosa também. A quem ele dedica esses poemas? Por isso que é importante você pesquisar no livro original, que essas informações desaparecem depois e até o próprio livro desaparece, né? Você vai encontrar dedicatórias a Olavo Bilac, a Coelho Neto, a Alberto de Oliveira, a Luiz Murat. Ele já estava em campanha para a academia, o jovem aqui, porque todos esses nomes seriam depois membros da Academia Brasileira de Letras. Então observem a sagacidade, né, do nosso Mário de Alencar, aos 16 anos, já recheando, e premonitório, né, porque não havia academia ainda, né, já estava supondo quais seriam aqueles que comporiam o Grêmio 11 anos depois. E isso é importante a gente comentar, porque as edições posteriores de Mário de Alencar, uma chamada Versos, que é esse livrinho também aqui, de 1902, e as suas poesias de 1909, vão eliminar por completo a existência deste livro de estreia, deste livro Lágrimas. Podemos dizer que Lágrimas também não deixou de ser um filho rejeitado pelo pai, né? É um livro que não teve acolhida alguma na genealogia posterior de Mário de Alencar. E quando Mário entra na academia, em 1905, uma vez que ele eliminou esse livro de 1902, toda a sua produção se resumia a este livrinho aqui, o segundo, Versos, de 1902, com apenas 34 poemas. Então escreveu 34 poemas, já foi o passaporte suficiente para que ele entrasse, fosse eleito na academia. E derrotando, para espanto geral, para espanto do público, da imprensa especializada, né, o romancista cearense Domingos Olímpio, que já havia escrito Luzia Homem. Então era um ficcionista consagrado, era um homem de produção sólida, né? E todos atribuem a vitória de Mário de Alencar a uma anomalia na conduta do Machado, que foi o seu apoio escancarado e escandaloso
a Mário de Alencar, né? Machado de Assis, que fazia questão de manter, pelo menos na aparência, né, a sua neutralidade, dessa vez tomou partido e, inclusive, consta que ele próprio é que teria formalizado a candidatura de Mário de Alencar, né, incitando Mário a concorrer de qualquer maneira e arregaçando as mangas por essa vitória. Ora, observemos que a Academia Brasileira é chamada da Casa de Machado de Assis. Então, é nesta casa que o filho vai se abrigar, né? Ele vai passar a pertencer a esta casa regida pelo patriarca geral dos 40 e pelo pai simbólico especial dele, que é Machado de Assis. E é curioso, porque além dessa paternidade evidente, né, simbólica do Machado, toda vez que um acadêmico entra na academia, ele é eleito, um candidato é eleito, ele assume também uma outra paternidade, outra filiação, que é a da sua cadeira, não é mesmo? Então, é preciso que o pai morra para que ele ocupe o lugar do pai, né? Concretamente falando. E ao mesmo tempo que esse pai morre, esse pai tem que ser evocado na sessão de entronização desse novo filho, que vai fazer a evocação da obra daquele cuja morte permitiu o nascimento do filho. Está claro, né? Mas apenas a morte vai permitir que este filho possa dizer: este foi o meu pai simbólico, aquele em cuja cadeira eu vou me sentar. E o dado curioso é nós descobrirmos quem foi o antecessor de Mário de Alencar. Quer dizer, quem teria sido esse pai simbólico de ocasião, que é o momento da ocupação da vaga. Esse antecessor foi José do Patrocínio, também afrodescendente como Machado de Assis. Então é um dado muito curioso, e ninguém estuda essa história da academia, né? Essa relação de sucessões, de heranças, de cruzamentos. E ele vai ocupar, então, esse lugar de José do Patrocínio. Podemos dizer, então, que ele tem um pai José na vida real e outro pai José na academia, né? Está cercado de pais José aí. No seu discurso de posse, de extrema modéstia, Mário de Alencar afirma que está ali, entrando na academia, para representar o pai, José de Alencar. Mas, em tudo no seu próprio discurso, em vez de representar, ele trata de se contrapor ao pai. Diz que José é grande e ele é pequeno, no que tem toda a razão, né? Apresenta-se como poeta. Por quê? A meu ver, para delimitar um único gênero literário que Alencar praticamente não executou. Escreveu os